Mobilize. Psicologia e qualidade de vida. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. A gente está se aproximando do final do nosso 8º episódio, seguindo aí falando sobre os bloqueios de contato, bloqueios à criatividade. Hoje nós vamos falar sobre retroflexão, que nada mais é do que voltar para si mesmo uma energia, uma sensação, um sentimento que, na verdade, não é para você. Acontece alguma coisa e você joga para você. E o quanto que isso pode te impedir aí na sua existência, né, Marta? Sim. Bom, como disse a Adriana, hoje aqui novamente para falar um pouquinho desses bloqueios de contato. Retroflexão é uma coisa danada, né? Porque ela volta para dentro. Então, Isso. às vezes, alguma coisa está acontecendo no ambiente ou com alguma pessoa e eu fico pensando até onde eu tenho culpa nisso, o que é meu, ou então eu pego aquela situação e ponho, estão falando de mim? Aquele ambiente ficou ruim porque eu passei por ali, fiz tal coisa. É uma situação bastante complicada. A pessoa se arrepende com muita facilidade, né, do que faz. Uhum. E às vezes a culpa nem é dela, mas como ela mergulha tudo para dentro, para dentro, para dentro, ela fica com muitos bloqueios. E como é difícil trabalhar isso, né? Sim. A gente pode dizer que a retroflexão, na retroflexão, né, a gente faz com a gente mesmo aquilo que gostaria de fazer para outra pessoa, ou para o meio, ou Perfeito. que o meio fizesse, né, que outras pessoas fizessem. Então, a gente está falando aqui, por exemplo, da culpa, que é algo ruim, mas às vezes até na terapia, né, a gente vê, Marta, a pessoa falando e ela faz esse movimento, para quem está só ouvindo e não está vendo, como se estivesse se abraçando, cruza os braços e faz um carinho nela mesma. Às vezes é algo que ela gostaria de receber, mas ela não está recebendo e ela mesma se faz. Quando eu me bato, quando eu roo minha unha, mordo meus lábios, né? Quando eu faço alguma coisa que às vezes eu gostaria de colocar essa agressividade para fora, não coloco e coloco em mim mesma, coloco no meu corpo. Como a gente falou aqui nos outros bloqueios, não necessariamente é algo ruim, porque às vezes a gente não pode realmente colocar para fora. Só que será que essa é a melhor forma? Né? Às vezes colocar para fora realmente não dá. Eu não posso chegar e bater no meu chefe que me distratou. Aí eu volto essa energia para mim, essa agressividade para mim. Só que naquele momento talvez não fosse essa a melhor opção. Eu posso ter uma outra forma mais saudável, mais funcional de colocar essa raiva para fora, né? É. Você sabe que você falando isso me fez lembrar das escolas, né? Que os adolescentes, quando sofrem bullying ou quando têm algum processo de muita dor por não conseguir fazer alguma coisa, ou por entender que aquilo é culpa dele, ou ele não conseguiu tirar uma nota suficiente e não vai agradar os pais. O adolescente tem muito essa fase, e muitas vezes eles acabam se agredindo. Muitas vezes, para dar conta daquela dor, para dar conta daquele sofrimento, ele acaba transferindo para dentro dele muitas coisas que não são legais. E esse processo é um processo que precisa ser olhado, precisa ser cuidado, para que ele vá compreendendo que todos acertam, todos erram, e que ele também pode errar, mas que também muitas vezes ele acertou, porque ele fica tanto nessa retroflexão, nessa coisa de voltar para dentro, que tudo que é dele ele não valoriza. Então, a gente falou um pouco da introjeção no anterior, que é a busca por valorização, é a busca por reconhecimento, né? E a retroflexão, ele pensa que ele não dá conta. Então, é bem. Estou pensando aqui no atleta, né? Você está falando do adolescente, eu estou pensando no atleta a partir do que você está trazendo.
por exemplo, né, de travar, de tensionar demais os músculos, né, as somatizações são muitos exemplos de retroflexão, né? Então, como que é isso para um rendimento esportivo quando eu coloco isso na minha ferramenta de trabalho, que é o meu corpo, né? Para o atleta, a ferramenta de Excelente, trabalho dele é o corpo dele. Então, como que é colocar isso nesse lugar, né? E aí a gente precisa excelente, ajudar a excelente. entender. É, sabe o que você me fez lembrar quando você fala disso? Quando todo atleta tem um grau de ansiedade. E está tudo bem, quando Uhum, essa ansiedade está dentro do limite. O complicador maior é quando essa ansiedade excede um limite, e quando ela excede um limite, ela normalmente vai tensionar de uma forma que na corrente sanguínea desse atleta pode ir gerando cortisol e gerando níveis de estresse. Esse uhum. estado fica um estado bastante complicado. E a tensão no músculo fica tão pesada que lá na minha eficácia muscular eu vou gerando pequenas lesões e com o tempo aquela lesão paralisa de tanto que eu volto para dentro. Então, isso é uma coisa que precisa ser cuidada, que precisa ser olhada, que precisa ser flexibilizada e também entender quando é que eu tenho habilidade para fazer uma determinada ação e quando é que eu preciso melhorar essa habilidade para render melhor naquela tarefa, né? E eu estou pensando também no lado bom que a gente sempre fala aqui, a autofala, o diálogo interno, né? Que a gente a gente tem até um episódio sobre isso aqui, lá, acho que é na primeira temporada, se eu não me engano. Também acho que a gente pode considerar uma forma de retroflexão, né? Como que eu me volto para mim para poder elaborar e melhorar ali o que eu estou trabalhando, né, a minha performance, mas ao invés de colocar para fora, ao invés de levar isso para o ambiente, é trazer, a partir dessa autopercepção, é uma coisa mais consciente, né, de perceber como que eu falo comigo mesmo, como que eu mentalizo, né, é uma forma de se voltar para dentro. Como a gente sempre diz, o problema desses bloqueios é a cristalização, é quando eu só uso isso. Então, mesmo se eu só falo comigo mesmo, aí eu fico enclausurada no meu mundo e deixo de me relacionar. Então, também não é isso, né? Mas é saber usar nos determinados momentos a introjeção para poder aprender um movimento, por exemplo, a retroflexão para poder internalizar isso, voltar isso para mim, quem sabe praticar eu comigo mesma, né? E em todos os outros aqui também ter essa medida. É, essa fala tua, acho que ela merece um destaque. O diálogo interno, a autofala, ou a fala comigo mesmo, enfim, cada um tem um jeito de falar. Ela, quando usada de forma que ajuda, eu não adoeço, eu não cristalizo, eu não lesiono, eu não me machuco, né? Eu digo uma verdade, por exemplo, estou com medo de tal tarefa, mas nesse momento eu tenho que enfrentar. A hora que acabar aqui, eu vou ver o que eu posso habilitar para não ter esse medo. Então, esse diálogo interno ajuda no processo, porque quando é uma retroflexão não saudável, ela vai adoecendo o corpo. Quando é uma retroflexão saudável, naquele momento eu não posso falar, ou eu não posso fazer, mas depois eu vou cuidar daquilo. Então, isso Exato. é saudável, né? Então, a gente precisa deixar muito claro que nem toda retroflexão é ruim e nem toda retroflexão é boa. A gente precisa, por isso, a importância do autoconhecimento, né? Porque enquanto eu não tenho autoconhecimento, muitas vezes eu me machuco, eu me maltrato
Eu me danifico porque alguns medos que passam pela minha cabeça são até bobos quando eu resolvo, né? Mas naquele momento é um touro do tamanho do mundo, né? Que Uhum, não entra na arena, por exemplo. sim. E como você falou, né, quando esse diálogo interno é negativo, ele acaba prejudicando, né? E o autoconhecimento vem disso, inclusive para perceber que a gente já falou isso aqui em alguns episódios, né? Tem atleta que vai somatizar às vezes de nervoso, né? Falando leigamente é isso, eu somatizo pelo nervoso, né? Eu fico tenso, fico ansioso, tenho uma dor de barriga, ou às vezes até aperta tanto a mão, por exemplo, que se machuca. Quando eu consigo perceber o que, que é isso, que eu tô com uma sensação ali, uma necessidade que eu não estou conseguindo externalizar e eu estou trazendo isso para o meu corpo, isso se torna consciente, se torna possível de intervenção. O que, que eu posso fazer com isso, então? De que forma eu posso colocar esse medo, essa excitação, né, essa euforia para fora de uma maneira saudável, que não vai interferir negativamente no meu rendimento? E isso a gente está falando de esporte, que a gente sempre tem esse mote aqui, mas em qualquer área, né, numa apresentação de trabalho, na escola, no próprio trabalho, né, enfim, em diversas situações. Também nós temos as questões que acabam interferindo no metabolismo do corpo. Muitas vezes, as minhas retroflexões impedem uma alimentação correta. Isso vai danificar o meu metabólico, o meu intestino, a minha digestão e etc. Muitas vezes, essa retroflexão ficam com contato o tempo todo ativado. Eu não consigo relaxar para dormir, vai mexer na minha melanina. Então, tudo isso entra de novo no processo de autoconhecimento, porque enquanto eu não me conheço, eu vou voltando para dentro coisas que muitas vezes eu poderia fazer de outra forma e que fosse mais saudável. Então, é muito complicado falar de forma genérica, porque cada caso traz a sua especificidade e a gente olha para aquilo e como é que aquilo pode ser resolvido. Então, lembre-se, todas as vezes que eu tenho um intestino não funcionando muito bem, um corpo, né, a conexão corpo e mente, quando meu corpo está, por exemplo, agora, estou aqui com a garganta ruim, estou resfriada. O que que é isso? É porque o meu corpo está chorando, porque ele está cansado e está precisando parar? É porque tem uma poluição lá fora muito forte e esse fator é externo? É porque todo mundo da minha casa pegou e eu também? Ou é porque eu engoli alguma coisa que eu não pude falar e aquilo está preso, né? Então, Uhum. vejam quantos detalhes tem numa única situação de um simples resfriado, né? Eu sempre falo, vai ao médico, vai ver o que que é fisicamente, mas geralmente a gente consegue fazer alguma associação, né? Em alguns Aham. casos realmente não tem, né? Mas às vezes a gente consegue fazer uma associação de que essa doença, essa virose, né? Enfim, essa alergia veio em alguma situação ali que simbolicamente representa o que eu estou passando. Então, poder entender também, porque a gente sempre fala que isso que você está falando só corrobora, não tem mente e corpo, né? Nós somos um organismo, nós somos mente e corpo ao mesmo tempo. Então, uma coisa interfere na outra diretamente. É, E isso que você falou, se você não ouviu aí o episódio, né, sobre a nutrição, a gente fala bastante sobre isso, né? Sobre como é que isso também que a gente coloca para dentro nutritivamente e como que a gente vai digerir esses processos, e muitas vezes é pela digestão que a gente retroflete, que a gente não consegue, né, fazer essa relação dentro-fora. bom, temos então aí que olhar quais coisas colocamos para dentro e que são positivas. Quais coisas que são temporárias tem que colocar nesse momento, mas depois eu resolvo.
e quais coisas que eu não quero manter dentro de mim, que eu não quero que faça parte da minha rotina. E isso, de alguma forma, eu preciso colocar para fora. Ah, mas é difícil. Ok, mas nós vamos achar meios para colocar isso para fora de um jeito que fique saudável, né? Se você perceber, no que a gente vem falando aí desses episódios sobre bloqueio de contato, eles acontecem sempre no que a gente chama de fronteira, né? Entre eu e o eu e o ambiente. Então, ou eu pego tudo que está no ambiente e boto para dentro, ou eu pego tudo que está dentro e boto para fora, ou eu misturo isso tudo e não tem fronteira. No caso da retroflexão, o que deveria ir para fora não vai para dentro, né? Então, é como se fizesse um círculo, assim, e não tem a setinha para fora, ele vai para dentro. Então, a gente poder perceber como que a gente se relaciona com os outros, como que a gente se relaciona com o meio, como que são essas fronteiras, inclusive para poder colocar fronteiras, colocar limites, dizer não, para poder essa fronteira ficar bem delineada, a gente poder fluir melhor, né? Ou seja, tudo que é rígido demais não é bom, tudo que é flexível demais não é bom, e quando Uhum, tudo tem intensidade, nada é bom. O bom é estar sempre buscando esse meio do caminho, né? Um pouco uhum. flexível, um pouco com a rigidez, sabendo colocar os limites e tá tudo bem. É por aí. Isso, sabendo em que momentos também, né, ser mais rígido, em que momentos ser mais flexível. Às vezes precisa mesmo de extravasar, mas voltar. Eu sempre costumo dizer em terapia, né, a questão não é você não ficar mais ansioso, não ter mais a depressão. Claro que a gente quer que a pessoa não seja, né, mas não ficar tão triste, por exemplo, não chega a ser a depressão. Não ter aquilo que ela reclama, né, que é a queixa, mas poder ir e voltar mais rápido. Não é ir, ficar naquela ansiedade durante o mês, mas é ir processar, horas depois já voltou para o eixo. É ir naquela tristeza, naquela nostalgia, voltar. É ir para o desequilíbrio, mas poder voltar para o equilíbrio de uma maneira mais saudável, mais rápida, né? Mais equilibrada mesmo. É que às vezes dói tanto, 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 que eu nego, né? É. Uhum. E às vezes É. o negar não é também uma coisa muito interessante, né? A negação é um outro mecanismo de defesa, mas O agora próximo. a gente está falando de uma retroflexão, de voltar para dentro aquilo que, num determinado momento, é bom, mas em outros podem não ser. Uhum. É isso, né? Sim, ficamos por aqui. Até a próxima. Mobilize. Psicologia e qualidade de vida.